والقلب لما يحكم ويقول كلمة لا، مهما تدق بالأمل، مهما تدق بالأمل ما ينفتح الباب. واشرف على الوادي وأقول يا مرحبا ناس وديادي يسرون يم العينة بالماجد مصروفة، القطط منك ذهب حبات مصروفة. يسرون يم العينة بالماجد مصروفة، القطط منك ذهب حبات مصروفة. يا طالعين بأرضنا رح تندموا بكرة، نحمي حماها بجنينا وبأرواحنا الحرة. يسرون يم العينات بالماجد موصوفة، القطط منك ذهب حبات مصروفة. بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة. بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة. تيجي زي الفرحة تيجي بالابتسامة، تيجي زي الفرحة تيجي بالابتسامة. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة. بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة. تيجي زي الفرحة تيجي بالابتسامة، تيجي زي الفرحة تيجي بالابتسامة. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. بس توعدني مسافة السكة تبعتلي جواب، تحكي فيه وتطمن الشوق جوا قلبي. بس توعدني مسافة السكة تبعتلي جواب، تحكي فيه وتطمن الشوق جوا قلبي. بالسلامة بس عارف يعني ايه معنى الغياب، يعني اسهر يعني يبقى النجم صاحبي. بالسلامة Você está esta noite num local muito importante.
o mais fantástico e famoso do mundo, o Platô de Giza, onde se ergue para a eternidade o mais alto testemunho do universo. Nenhum viajante houve, imperador, negociante ou poeta, que passando sobre esta esplanada não ficasse com o coração estremecido. Você está no momento onde a cortina da noite vai se entreabrir e mostrar a cena onde se desenrolou o drama de uma civilização. Os personagens estão em seus lugares, desde os primeiros dias da história, enfrentando a areia e enfrentando o vento. E a voz do deserto atravessou os séculos. A cada nova aurora, eu vejo se levantar o teu sol sobre a outra margem do Nilo. Seu primeiro raio é para minha face, que está voltada para ele. Desde há 5.000 anos, eu vejo levantarem-se todos os sóis que os homens tenham guardado na memória. Eu vi o primeiro esplendor da história do Egito, e eu verei amanhã o Oriente tornar-se em brasa ainda mais uma vez para um novo dia. Eu sou o guardião fiel ao pé de seu Senhor, tão fiel, tão vigilante, tão perto dele, e ele me cedeu sua fisionomia. Eu sou amigo de um faraó, eu sou também o faraó. O povo que me adorava me deu ao longo dos séculos muitos nomes. Ó Armaquis, tu és a segurança de minha vida. Urum, proteja-me, Senhor do deserto, Senhor do céu, soberano da eternidade. Mas o nome que me resta é aquele que me conferiu um viajante grego, Heródoto, pai da história. Ele me chamou Esfinge, como se eu fosse de seu país. E este é o nome que me restou. Eu durmo às bordas do Nilo, sobre o glorioso platô de Giza, cujos monumentos todos, do mais modesto ao mais ousado, são tumbas sepulcrais. As civilizações são pequenas ilhas no oceano da barbaria. Esta aqui é a mais prestigiosa destas ilhas, sobre a qual a Esfinge dorme desde há 5.000 anos. Aos pés destas montanhas de pedra, tudo parece minúsculo e desprezível. O homem é uma formiga. E ainda assim, foram os homens que construíram esses monumentos. E os nomes dos faraós cujas tumbas estão aqui atravessaram as idades. Sua glória venceu o tempo. Eis aqui a tumba de Quéops, faraó da quarta dinastia há mais de 4.500 anos. Eis aqui a grande pirâmide que ele fez construir para lá suportar um assédio milenar contra a morte. De repente, ele atingiu, com 146 metros de altura, o ponto culminante da ambição humana. A pirâmide de Quéops ocupa em sua base um terreno que poderia conter de cada vez as catedrais de Florença, de Milão, de São Pedro de Roma, a Abadia de Westminster
e a Catedral de São Paulo de Londres. Para esta fantástica construção, os operários de Quéops, com sua fé, empilharam 3 milhões de blocos de pedra, algumas das quais pesando 30 toneladas. No seu centro, o faraó escolhera e fizera a Câmara Secreta, onde sua múmia, instalada num aparatoso mobiliário, deveria desafiar os séculos. Ao pé desta pirâmide, cavara-se na rocha um templo, onde foram depositados os barcos de Quéops, os barcos da noite. O faraó, morto sobre estes grandes barcos de madeira, poderia prosseguir sua obscura viagem para a eternidade. O destino quis que não se encontrasse dele mais que uma pequena estátua em marfim, que mostrava outra vez seu belo rosto, grave, de nariz aquilino, queixo voluntarioso e os hieroglifos do nome que ele dera à sua pirâmide. Quéops pertence ao horizonte. A pirâmide de Quéfren. Ela tem também sua divisa. Quéfren é grande. Em sinal de respeito ao seu pai, Quéops, o faraó Quéfren mandou construir sua pirâmide em dimensões ligeiramente menores. Com uma base de 215 metros de lado e um ângulo de 45 graus, ela atingiu 145 metros e 50 centímetros. No cimo de sua tumba, brilha ainda o revestimento de calcário polido, que revestia as 4 faces da pirâmide e reunia o esplendor, a grandeza. O rosto de Quéfren veio até nós esculpido em alabastro verde com listras brancas, uma pedra rara trazida por ele quando de volta de uma expedição. E mais perto de nós esta noite, ele lá está, sob os traços da esfinge, talhado numa rocha, perto de sua tumba. Miquerinos. Sobre o fantástico platô funerário de Giza, uma terceira tumba gigante devia tornar-se aqui uma das maravilhas do mundo. Certamente mais modesta, porém um tanto mais emocionante, porque todo o fervor humano mobilizado aqui parece ter atingido o seu máximo. É que, ao longo de seus flancos preciosos, revestidos de granito, devem ter sido acariciados finalmente, num último carinho, pelas mãos cansadas dos operários que a terminaram. Grande e poderosa era Mênfis, a capital do coração da planície, que unia o Alto e o Baixo Egito. Grande e poderosos eram os faraós que edificaram, sobre este lado do Nilo, esta cidadela para a eternidade. Ao ser completada a obra, a 4ª dinastia desmoronou. Mas as pirâmides estão de pé. E a divisa que concluiu a obra diz: Miquerinos é divino. 3 faraós reinam aqui: Quéops, Quéfren e Miquerinos. Pouco importa que os sarcófagos estejam vazios e as faixas retiradas. Quéops, Quéfren e Miquerinos reinam aqui, cingidos com a dupla coroa do Alto e do Baixo Egito. Eles reinam sobre seus corações sepultados a seus pés. Reinam sobre essas pequenas pirâmides onde dormem as rainhas bem-amadas. Reinam sobre as tumbas de seus ministros, sobre toda a sua corte de funcionários,
dormindo eternamente. Camareiros, grandes sacerdotes, escribas, bufões, arquitetos, cortesãs, cada um em seu lugar de precedência, nestes apartamentos mortuários, aos quais dá-se o nome de mastabas. Por esse motivo, aqui está uma parte do Palácio Real dos Mortos, com suas perspectivas triunfais, seus pavilhões, seus corredores, seus quartos secretos, suas muralhas. É tudo uma cidade do outro mundo, que defendia como postos avançados os templos dos vales onde se detinha a devoção do povo. Vindo do Nilo, chega-se lá por monumentais rampas de pedra. A mesma escada colossal até os templos do alto, onde só aos sacerdotes era permitido penetrar os segredos das múmias. Só eles sabiam para que viagem carregava-se ao pé das tumbas estes grandes barcos prontos para receber tripulação. Uma viagem às paragens do Sol. Uma longa viagem de mais de 4.500 anos. Que o nosso pensamento se detenha um instante e, através do labirinto desta necrópole, chegue ao túmulo, semelhante a milhares de outros, o túmulo da mãe de Quéops. E esta liteira que lá se encontrou, coberta de hieroglifos e de ouro, para a caminhada eterna, ao lado de seu filho, o gigante. Nem o vento, nem a areia, nem os séculos puderam verdadeiramente fazer calar a voz do deserto. Eu testemunho o que desejou Quéops, meu pai, vencer os tempos eternamente. Eu vi passar Marco Antônio e Cleópatra, Alexandre, César e Napoleão Bonaparte acamparam a meus pés. Eu vi turbilhar aqui, como folhas mortas, todos os sonhos dos conquistadores. Eu escolhi por divisa um provérbio árabe que diz: o universo teme o tempo, mas o tempo teme as pirâmides. De todos os monumentos da antiguidade, são as pirâmides que, de maneira mais forte, atormentaram sempre a imaginação dos homens. Do cimo à base, a pirâmide é a imagem dos raios de sol filtrando-se através das nuvens. Ela comemora a maior das vitórias. Uma vitória sobre a morte. Ela é a casa a mais perfeita, a mais sólida, aquela cujas paredes de pedra, respectivamente teto e muralhas, são tão perfeitamente fechadas que o sonho que lá se encerrou pode durar até o fim do mundo. Qual sonho? O da imortalidade. É aquele para o qual, durante 2 meses, trabalharam os embalsamadores que não deixavam no corpo para o porvir mais que o coração e os rins. Escondida no segredo de sua tumba, servida por um povo de estátuas, dispondo de todas as provisões para a jornada, a múmia estava lá, no vazio do sarcófago, ao serviço da alma, que sem seu recurso não seria capaz de, sozinha, enfrentar a noite. E o odor aromático do óleo de cedro, mirta ou resina sobreviveram até nossos dias no fundo desta tumba. Uma pirâmide é também uma reunião da simplicidade e grandeza, feliz conjugação, pelos jogos de ângulos, forma e volume. É o mais puro poema arquitetônico, porque é o único de linhas certas. Nunca ele foi empregado com tanta maestria, tanta destreza e tanta força. É necessário que se renda homenagem aqui ao sábio Imhotep, que imaginou e fez edificar em Saqqara a primeira pirâmide.
uma pirâmide de degraus, formada de 6 mastabas superpostas. O impulso inicial estava dado, o cálculo iniciado, a forma ideal descoberta. De todos os objetos encerrados com um morto em sua tumba, a palheta do escriba é com certeza o mais precioso, porque é dele que saíam as cifras que permitiram os fabulosos cálculos de onde nasceram estas montanhas de pedra. Uma flor de lótus que vale 1000, um dedo que vale 10.000, um girino que vale 100.000, e 2 mãos juntas do escriba, levantadas em oração, que valem 1 milhão. Ela foi construída pedra após pedra, da terra até o céu. Ela foi construída durante a vida de um faraó, por 100.000 operários cheios de um fantástico impulso de fé. Cada pedra pesava, em média, 2,5 toneladas, e foi preciso 3 milhões delas, umas sobre as outras. As mais belas vieram das pedreiras de granito de Assuã, transportadas pela água, trazida ao pé da obra pela enchente do Nilo. E da mesma forma, a enchente do Nilo tornava disponíveis todos os camponeses do vale, que vinham dar sua ajuda no trabalho de construção. Estas pedras foram içadas, uma a uma, sobre planos inclinados que eram aumentados à medida que a pirâmide crescia. Diante deste esforço sobre-humano, não podemos crer na lenda do trabalhador escravo. Para construir uma pirâmide, é necessário um fervor místico, é necessário uma fé. Aqueles que aqui construíram merecem não a nossa piedade, mas o nosso mais profundo respeito e nossa admiração. Eles viveram numa dessas raras épocas de certeza, em que o homem sabe o que faz e o povo onde vai, porque ele crê. Aqui, o homem acreditou que a morte estava vencida. Eis, pois, a meus pés, sobre este vasto campo de trabalho, na hora da humanidade, agrimensores, geômetras, sábios que numeraram as estrelas, engenheiros, arquitetos, todo um povo numa mesma época, em que no resto do mundo os homens caçavam ainda nas florestas e se abrigavam nas cavernas. Eu te saúdo, Nilo soberano, que se serpenteia lá embaixo tão nobremente, porque tu foste o pai desta maravilhosa aventura. Aconteceu que o deserto tomou lugar ao prado e os pântanos secaram às margens do rio. Então, o homem foi como que obrigado à civilização. Ele se fez camponês para sobreviver. Ele teve que se acomodar à inundação. Inventou o dique e o canal. Ele amou a terra. Ele cavou lá a sua tumba. Ele quis lá sobreviver. São os camponeses que aqui elevaram, com a ajuda do rio, estas monumentais moradas dos mortos. E eu, companheiro fiel Kefren, vi passar a longa procissão das dinastias, os graves sacerdotes e as nobres damas vestidas tão leves que pareciam estar nuas. Tu te recordas da história de um falcão que roubara uma sandália enquanto as mulheres tomavam banho? Ele aprendera em seu bico e, por descuido, a deixara cair perto de um faraó que dava audiência em seu jardim. Tão delicada era a sandália,
de um pé tão pequenino que o faraó sentiu vontade de conhecer a bela dona e casou com ela. Tu te recordas ainda de um cortesão de Quéops que fizera arrastar seu rival para o fundo do lago por meio de uma pequena imagem de cera, transformando-o, por um gesto de mágica, num crocodilo? Ele quis cair nas graças do faraó, mostrando este poder miraculoso. Mas Quéops, por sua vez, puniu o culpado, fazendo devorar pelo crocodilo o cortesão enganado e castigando a princesa adúltera. Tu te recordas também de um jovem faraó que se chamava Amenófis II? Jamais se viu mais belo atleta, mais forte, mais harmonioso. Ele tinha os ombros largos, a cintura estreita, as coxas de bronze, capazes de domar em um instante o mais rebelde cavalo. Seus feitos estão gravados numa pedra que ele vem te oferecer. Por vezes, a dança do tempo te esquecia como um velho monumento. A areia ameaçava te sufocar. Amenófis II batalhava na Mesopotâmia, longe de sua pátria. Um dia, um príncipe cansado de caçar leões veio repousar à tua sombra. Ele adormeceu e tu lhe falaste em sonho. Olha-me, ó meu filho, escuta-me, e tu carregarás coroa branca e coroa vermelha, coroa do montante e coroa do jusante, coroa do alto e do baixo Egito. Teu será o país no comprimento e na largura. Veja o estado em que estou, eu e meu corpo dolorido. Eu, senhor do platô de Giza, livre-me das areias, e tu serás rei. No sonho, o jovem homem prometeu livrar-te da areia. Tornou-se rei, sob o nome de Tutmoses IV, e fez gravar entre tuas patas o sonho que acabei de contar. Então, vieram as grandes festas. As cerimônias da coroação começaram, e a multidão se acotevela às margens do Nilo para assistir ao ritual. Eis aqui o barco de 200 remadores, que aparece subindo o rio. A assistência excita a cadência dos remadores. É o faraó que governa o barco. Ele manobra perfeitamente e, no último impulso, leva a embarcação até o mole. Aclamado por seu povo, o faraó saltou sobre a margem e subiu ao platô, onde estavam erguidos os alvos de cobre e tiro de arco. Abandona-se às margens do Nilo para vir assistir à nova prova. Agora, enquanto espera os arcos, o faraó aproximou-se de um cavalo fogoso e inquieto que se lhe apresentou. E repentinamente atrelou-o a seu carro. A multidão teve medo, mas o faraó não afrouxou as rédeas, e agora é o cavalo que cede à sua pressão. Ele o faz voltar à estrada e o conduz a passo ao seu escudeiro. A multidão o aclama. O faraó escolheu o seu arco. Ele antes retesou mais de 50, antes de escolher este aqui. Sobe em seu carro e se lança ao assalto do primeiro alvo. A flecha cravou-se bem no meio. Mais uma, e é incrível,
mas por fim a flecha atravessou o alvo de lado a lado. É o triunfo. De pé sobre seu carro, o faraó retorna à estrada onde o espera o seu trono. A corte, os sacerdotes, o povo aprestam-se com seus cumprimentos, seus louvores, seus presentes. Ele cinge-se com as duas coroas e sobre seu carro de vitórias vai recolher-se aos templos de Armaquis, de Quéops e de Quéfren. Longa vida ao faraó. Um reino se extingue. O faraó está morto. E eis agora que vem do vale a triste lamentação dos funerais. O faraó repousa no seu envoltório de madeira, de pedras preciosas e de ouro. As cerimônias no templo do vale terminaram, e pela via ascendente o cortejo fúnebre sobe até a tumba. Está escoltado de príncipes, altos funcionários do Estado e sacerdotes. No coração secreto da pirâmide, o sarcófago de pedra está pronto na câmara funerária. E tudo está em seu lugar para a travessia do lado que conduz às portas do outro mundo. A última laje vai ser selada, tão perfeitamente que não se poderá distinguir o que foi uma porta do que é uma muralha. O grande sacerdote pronuncia o adeus. Ó Rei, tu não nos deixa morto, tu partes vivo. Se tu te vais, tu retornarás em breve. Se tu dormes, tu te levantarás. Se tu morres, tu ressuscitarás. Tu que te elevastes em meio às estrelas indestrutíveis, tu não desaparecerás jamais. Assim, durante milênios, se sucederam dinastias de faraós. Mas, de todos os soberanos do Egito Antigo, é sem dúvida o mais marcante, o jovem faraó, poeta e místico, que sucedeu a Amenófis III. O esplendor da civilização, avançando pouco a pouco para o sul, fizera do Vale do Nilo uma espécie de via triunfal, formada pelos papiros do saber, pelos trabalhos da prosperidade, pelos terraços da doce vida e pelas tumbas meditativas. A chama foi passada de Mênfis a Tebas. De olhos grandes e pensativos, um corpo débil, uma doçura quase feminina, eis o estranho adolescente que ascende ao domínio do poder total. Ele abandonou Tebas para fundar sua própria cidade. Ele abandonou Amon e seus sacerdotes para adorar um Deus seu, um Deus que está no céu.
Atom. Ele troca seu nome de Amenófis IV para adotar outro, Akhenaton, Atom, o único. Com ele, as muralhas que isolavam os apartamentos das esposas reais caem. Os véus revelam para os séculos futuros que será sempre amada a figura graciosa de Nefertiti. De mãos dadas, ainda adolescentes, eles viveram um poema de amor transtornado. Ela seguiu a seu lado lutando pela nova fé, de que foi inspiradora. Seus traços radiosos inspiraram os escultores. O eco de sua beleza chegou assim até os nossos dias. A vida de Akhenaton terminou com um triste buquê colhido nos campos por sua esposa bem-amada. Um pequeno buquê de flores dos campos com as lágrimas de Nefertiti. Ele tinha um pouco mais de 30 anos quando morreu, e foi mais de 13 séculos antes de nossa era que ele compôs esta admirável prece. Atom vivo, como tua aurora é bela, tu criaste a terra conforme teu coração. Tu dás a cada um tudo o que é necessário. Tu estás em meu coração. Os homens vivem por ti, e tu, vivo e brilhando, no infinito e para o infinito. O amor deles durou muito pouco. Apenas o tempo de uma rosa chamada Nefertiti. Mas os homens, ainda hoje, têm o coração perturbado. Seu sucessor devia chamar-se Tutankhaton. Ele chamou-se Tutankhamon, do nome do antigo deus. Tudo, pois, voltou à ordem. Frágil, delicado, Tutankhamon morreu aos 20 anos, depois de 9 anos de reino. Mas 3.000 anos de tumba não puderam apagar seu belo rosto de adolescente, nem alterar os tesouros encerrados na sua tumba inacabada do Vale dos Reis. Hoje, elas encantam os olhos do mundo inteiro. Eu, que conheço as indestrutíveis estrelas, eu sei que o Nilo que fez o Egito não pode destruí-lo. Eu vi os conquistadores virem meditar nestes lugares e baixar a cabeça. Eu vi Alexandre o Grande, belo como um bárbaro, refletir como um profeta. Ele dorme em qualquer parte, escondido nesta terra, esperando sua ressurreição. Eu vi Júlio César. Uma noite ele temia o sol. Cleópatra, nossa última rainha, tivera um filho dele, Cesário, o faraó sem trono, que morreu sem haver reinado. Eu vi Bonaparte e seu olhar penetrante. Os séculos passavam sobre mim. E estes grandes conquistadores não fizeram mais do que levantarem-se da areia. Conheci horas cruéis. Um emir irascível, na Idade Média, achando meu sorriso infiel e vagamente irônico, me fez desfigurar a golpes de canhão. As crianças então me achavam feia. Eu lhes fazia medo. Ninguém vinha mais orar a meus pés. Ninguém mais me escutava. As chaves do velho Egito estavam perdidas. A areia quase me envelheceu. Toda a nossa ciência, toda a nossa alma, enrolada em milhares de papiros, dormiu ininteligível no fundo das tumbas silenciosas.
milagre, no entanto, se produziu. Em 1799, perto de Roseta, um oficial de Bonaparte encontrou uma pedra, uma laje sobre a qual estava gravado um decreto de Ptolomeu, em grego e em hieroglifos. Pressentiu que tinha a peça decisiva. Era ainda necessário interpretá-la. Foi um jovem francês, Champollion, que soube reencontrar, através de alguns caracteres misteriosos, a velha língua perdida. Então, foi como uma ressurreição. De um só golpe, do fundo dos sepulcros até o cume das pirâmides, todos os hieroglifos se mostram vivos. Pássaros de longas penas, flores de lótus, peixes, lebres, canários. A misteriosa escritura se revelava. Estremecia ruidosa como um viveiro de pássaros. Dizia-se que ao chamado de trombetas celestes, o velho Egito saía de suas tumbas, jovem e imortal. Jovem, imortal e belo, como Nefertiti. Os papiros consultados nas bibliotecas tornaram-se conhecidos. Eles floresceram nas margens do Nilo. Atravessaram o tempo. 5.000 anos mais tarde, eles falavam sobre o movimento da civilização romana. Em suas folhas, reencontravam-se mesmo as palavras dos escolares da época que se esforçavam para escrever. Mestre, por que me bateste? Eu aprendi a lição. Menino, por mais profunda e vasta que seja a ciência, agradeça sem cessar a Deus. Ele te derramará sempre a sua graça. E os sábios, vindos do mundo inteiro, à procura desta vida que triunfara sobre a areia e sobre a morte, exaltavam-se, redescobrindo em forma de máximas ou de provérbios uma sapiência que tinha a idade das pirâmides e sua eterna juventude. No fundo das tumbas redescobertas, eles escutavam estas vozes milenares. Nunca se cumpram as intenções dos homens, Mas somente as de Deus. se tu deves manter laços de durável amizade com uma família a que tu frequentas, mesmo que mestre, irmão ou amigo, mantenha-se longe das mulheres. O lugar onde elas estão é perigoso. Não respondas ao bem com o mal. A justiça se sobrepõe à força. E os corações dos sábios se enterneciam repentinamente, porque eles reliam, tantos séculos mais tarde, o que poderíamos chamar de cartas de amor. Que existe de mais belo do que passear no campo em companhia de quem se ama? Eu não emociono mais teu coração? Por quê? Quando eu vou passear, tu me acompanhas em qualquer lugar. E em todos os lugares, minha mão está dentro da tua. Escutar tua voz me perturba o espírito. Minha vida inteira fica suspensa em teus lábios. Ver-te é melhor para mim do que comer ou beber. Eis minha mensagem do início dos tempos. Vozes esparsas de belas jovens, vozes de sábios, vozes de crianças. As vozes do velho Egito. E estas vozes vos pareceram familiares, porque vós já escutaste seu eco através da Grécia e de Roma, através do cristianismo, através do islamismo. Amanhã, uma vez mais, o sol nascente me dedicará sua primeira carícia. Milhares de sóis se levantarão ainda. E nosso testemunho,
o mais antigo da história, continuará mais alto, mais puro. Glória seja rendida ao Nilo, Pai de todas as nossas colheitas, de toda a nossa ciência, de todos os nossos trabalhos, de toda a nossa força. Glória seja rendida ao Nilo, que aqui fez surgir uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Glória seja rendida ao Nilo, guia da prosperidade e da aventura de amanhã. Ao Nilo que vibra de esperança, de Assuã até o Delta. Ao Nilo que não é uma tumba, mas um berço. Só é possível destruir-se ao longo do tempo as obras humanas. Mas o espírito que envolve estes monumentos é imortal. Thank you.